Então quer dizer que você é convertido, mas ainda peca? Como entender a relação entre ser santo e ao mesmo tempo pecador? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Assista ele até o final. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e antes de iniciar o vídeo de hoje, eu já te convido a deixar o like nesse vídeo, a se inscrever no canal e também ativar as notificações para receber os próximos vídeos que forem postados aqui no canal. Um dos grandes dilemas de muitos cristãos é não compreenderem a relação entre ser santo em Jesus Cristo e ao mesmo tempo ser pecador. E por que eu digo isso? Porque nós sabemos pela nossa vida prática que mesmo regenerados, mesmo sabendo que fomos justificados e que estamos sendo santificados dia após dia, nós ainda pecamos. Mas por que isso acontece se eu fui santificado em Jesus Cristo? Sempre quando alguém me pergunta e diz não compreender essa relação entre ser santo e ao mesmo tempo ser pecador, as pessoas não compreendem direito e pensam: bom, se eu fui regenerado, se eu fui justificado, e estou sendo santificado, tudo isso em Cristo, por que eu ainda peco? Por que eu ainda transgrido os mandamentos do Senhor? E sempre quando alguém vem diante de mim com esse assunto, obviamente eu vou nas Escrituras e existe um texto muito interessante que eu gosto de basear os meus argumentos nele. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, ele escreveu assim, logo quando ele está fazendo o seu prefácio e saudação, no verso 2 ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aí ele segue depois. Percebam a maneira como Paulo aqui se refere aos membros da igreja de Corinto. Ele chama eles de santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Então vejam, Paulo estabelece aqui dois tempos. Ele diz: vocês já são santificados em Cristo Jesus. Porém, vocês são chamados para ser santos. E o que isso significa? Significa que aqueles que foram santificados em Jesus Cristo, ou seja, por referência ao Senhor Jesus, por referência à obra expiatória que ele realizou, trazendo santificação ao seu povo eleito, todos os que foram regenerados, foram justificados, foram também santificados em Cristo. E essa realidade que é interior, que é invisível aos olhos, ela precisa ser expressa no exterior. Ela precisa ser expressa de uma maneira prática em nossas vidas no dia a dia. Então, se nós entendemos que nós de fato fomos santificados em Jesus Cristo, nós devemos então, nós somos chamados a ser santos. Ou seja, devemos expressar uma realidade que é interior, que é espiritual, devemos expressá-la em nosso exterior. Na maneira como nós nos portamos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós agimos. Lutero, o reformador, ele discorreu muito sobre isso num determinado momento,
E ele falou que o cristão, o crente em Jesus, ele é ao mesmo tempo santo e pecador. Por quê? Porque a obra da santificação em nós, em nossas vidas práticas, digamos assim, ela é contínua. Dia após dia nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo do Senhor mediante o conhecimento das Escrituras. E de maneira que esse conhecimento das Escrituras, mediante a ação do Espírito Santo, nos santifica, nós vamos pecando menos e manifestando mais a santidade de Cristo em nós. Então nós devemos ter esse entendimento de que nós somos santificados em Jesus por referência, por posição, ele sendo o representante do seu povo eleito, sim. Mas nós ainda estamos neste mundo, nós ainda estamos no corpo dessa carne que é dominado pela lei do pecado, sim. Então nós ainda iremos pecar, ainda iremos pecar. O apóstolo Paulo, ele discorreu sobre isso na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 14. E em um determinado versículo, no verso 15, ele disse assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Que lei que é essa? A lei de Deus. 17, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Vejam que o apóstolo Paulo é muito claro. É como se dentro dele existissem duas pessoas. Uma inclinada para o bem, uma inclinada para o mal. E ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E isso acontece porque por causa da lei do pecado que ainda habita em nosso corpo carnal. Por isso que nós não somos 100% santos. Por isso que nós não somos perfeitos. O cristão neste mundo, ele está em aperfeiçoamento. A perfeição só virá naquele grande dia, quando o Senhor Jesus se manifestar e o nosso corpo da carne for transformado em um corpo de glória. Aí sim, nós seremos livrados da presença do pecado e da lei do pecado que habita em nosso corpo carnal. Até lá, o crente mais devoto, mais piedoso, mais fervoroso, ele ainda vai pecar. Por quê? Por causa da lei do pecado que habita em nossos membros. A ideia diante disso qual que é? Que o novo homem que há em nós, o homem espiritual, a semelhança de Jesus, se manifeste dia após dia, que o novo homem sobressaia sobre o homem antigo e prevaleça sobre ele e vá subjugando ele. Por isso nós devemos dia após dia nos encher do Espírito Santo. E isso por meio da oração, por meio da leitura da palavra, da meditação da palavra, dessas maneiras. E eu quero saber de você, compreendeu a realidade de que mesmo o regenerado em Jesus, o justificado em Jesus e o santificado em Jesus, ele ainda vai pecar? Porém,
Nós não podemos usar dessa realidade como pretexto para pecar. Porque quem age assim, na verdade, só demonstra que não é regenerado, que não é justificado e que não é também santificado em Jesus Cristo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido proveitoso. Se foi, deixe um comentário aqui embaixo. Se você gostou, achou interessante a explicação do assunto, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, envie aí no grupo da sua igreja, no grupo de amigos, no grupo dos seus familiares. Vamos juntos compartilhar, difundir a mensagem do Senhor. Convido novamente a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos que forem postados aqui. Eu agradeço você que assistiu até o final, desejo um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.